Essa data comemoramos o Dia das Mães. E eu quero trazer aqui uma reflexão diferente das comuns que aí estão em YouTube, na mídia, em televisão, em rádio, internet. Aquela saudação ou homenagem às mães que muitos já até conhecem, enaltecendo, exaltando a vida, o amor, o carinho da mãe, etc. E até mais apelativa a mensagem pelo fato do comércio que gira em torno desse dia, né? E até soa como hipocrisia em muitos casos, ou demagogia, como preferir. Da palavra de Deus. É uma bênção ser mãe. Deus concedeu às mulheres essa dádiva de dar à luz. Tanto é que Maria, que deu à luz a Jesus, sua tradução, seu nome, é agraciada por Deus. E todas as mães são agraciadas por Deus, por carregar dentro do seu ventre um outro ser, uma vida. E é de sua responsabilidade e não deve fazer o que muitas aí libertárias são do movimento feminista querem, né, dizendo que pode mandar no seu corpo, inclusive na criança que elas estão gerando, como se elas mandassem na vida também do outro ente, como se aquele ente fosse coisa dela, não fosse um ser à parte. À luz da palavra de Deus, ele é uma vida que está por vir, obediência, digamos assim, porque ele tem que estar sobre a tutela, acima de tudo, de Deus. Ou seja, a mãe tem que entender que ela está portando uma vida que não é dela. E quem deu a vida foi Deus, que também concedeu a vida dela própria. Então ela não pode mandar o corpo dela, ela não é dela mesma. Para as mães, à luz da palavra de Deus verdadeiramente, que leva a gestação até o fim, que parem, que pode até ter algum pensamento negativo de querer abortar ou de querer doar a criança ou achar que não vai ter condições para sustentá-la, mas vai vencendo isso em nome de Jesus. Essa é uma guerreira e essa merece, como bem outras, todo respeito. Outras como que nem são mães que adotam, ou que são mães figuradas, no sentido figurativo, já que a mãe biológica não dá assistencialismo, não dá a ajuda emocional que a criança, que o filho e a filha deseja e precisa. Então, temos que considerar essas pessoas que fazem parte do ser humano, da formação de um ser humano. Que um sujeito que não fora criado com uma mãe, não adianta querer dizer que é coitadismo, autovitimização, que é comprovado inclusive pela psicologia. Ele está mais propenso a ter uma série de problemáticas psicopatológicas, problemas de ordem mental, por conta exatamente dessa falta de afeto, de ele ter preenchido a sua lacuna com aquilo que é comum, ideal, sadio para a sua vivência. Geralmente pessoas vão para o mundo do crime ou para o mundo dos vícios para compensar essa frustração ou para preencher todos os vazios existenciais por conta de não ter uma mãe, principalmente, e cai nessa obra maligna, eu até diria. No entanto, nós temos que deixar o preconceito de lado, né? Até porque nós não estamos vivendo, né, que nem essa pessoa. Eu não sou a favor de crime, não sou a favor de fazer o mal por conta de um outro mal. No entanto, eu estou querendo aqui salientar que
é imprescindível, é necessário a mãe. A mãe tem a sua importância no papel de educadora do filho, bem como o pai. Sem pai também está propenso a passar por vários tipos de privações e psicopatologias. Por isso, repito, como eu disse outrora, que a figura paterna, seja quem for, também é muito importante quando não se tem pai, assim como quando não tem mãe, né? Tem uma mãe, você que não tem uma mãe, que já partiu com o Senhor, mas tem mães figuradas, avós, tias, ou pessoas que são sua amiga, ou pessoas conhecidas, amigas até mesmo de sua mãe ou de algum parente seu que serve como uma mãe, é necessário de fato homenageá-las e valorizá-las. À luz da palavra de Deus, nós entendemos que mãe é toda aquela que ama seu filho acima de tudo, que não o abandona e que não irrita ou tira o ânimo do filho ou da filha de viver. Admoesta no caminho do Senhor, não com violência, não com estupidez, mas com temperança, com equilíbrio, falando do bem e do mal para a criança, instruindo acerca de tudo, sendo aberto ao diálogo, é muito importante a comunicação. Esse é o tipo de mulher, mãe ideal para uma criança. Claro que passo por outras coisas, mas isso aí seria o básico, o essencial. E principalmente, a mãe não deve se apegar muito ao filho. Tanto é prejudicial a ela como a própria criança. E bem como tratar o filho como se ele fosse uma pessoa que não pudesse se auto-emancipar, se não pudesse se virar sozinho, né? E acaba protegendo, e diz o ditado que a proteção, quando é demais, ela vira uma desproteção. Porque o proibido se torna mais gostoso para se fazer. Quando a mãe dá muito em cima, ou quer proteger demais, o filho acaba, ou a filha acaba fazendo tudo aquilo que a mãe não quer. Então tem que ter muito equilíbrio nesse sentido. Eu tive figura de mãe, até diria até mais do que a minha própria mãe, a minha avó. Uma pessoa muito instruída na escola da vida. Ela não estudou, teve estudo básico, quarta série. No entanto, a representação de mãe, ela demonstrou claramente, não só para mim, para os seus filhos e para outros netos, de vó cuidadosa, mãe cuidadosa, de amor, de conselho, instrução, de fazer a gente até rir, ter humor nos momentos mais terríveis ou de adversidades. Um exemplo, um espelho exatamente para mim. E eu quero crer que você também deve ter alguém que até às vezes é mais, ou foi, ou está sendo mais mãe do que a sua própria mãe biológica. E essas pessoas jamais sairão das nossas memórias, porque de fato elas fazem ou fizeram a diferença na nossa vida. Eu repito, como eu digo para muitas pessoas, que ai de mim se não tivesse uma avó. Porque ela não foi só avó, ela foi mãe. Foi a pessoa perfeita que eu precisava nos momentos mais terríveis da minha vida. E nós tendo essa pessoa é muito maravilhoso, é uma dádiva de Deus de fato. Porque aquela máxima que geralmente diz para os pais, né, que o pai não é o que faz o que cria, para a mãe é a mesma coisa. A mãe não é aquela que pare, que gera, mas aquela que cria de fato. No meu caso específico, não porque minha mãe não quis me criar, né, e até me instruir. No entanto, o que ocorreu foi aquilo que ela deixava a desejar, as suas falhas, a minha avó acabou suprindo isso. Acabou, então, consertando. E isso
me valeu muito. Então, mãe, já falamos que a luz da palavra de Deus é aquela que de fato é uma pessoa que ama os seus filhos na prática, que não é interesseira, que não se ensoberbece, que tudo sofre, que tudo crê. E com falta lá o amor do apóstolo Paulo, é relatado em Coríntios 13. Analisemos por esse prisma, porque nesse dia das mães todo mundo fica aí, minha mãe, eu amo tanto a minha mãe, mas a sua mãe é sua mãe? Você é o filho ou a filha que a sua mãe quer, de fato? Ou faz bem para sua mãe? Você dá o devido valor para ela nos 364 ou 65 dias, quando é ano bissexto do ano, ou só nessa data? Essa é uma outra reflexão que deve ser feita. Por conta do comércio, você acaba já vivenciando isso, quase que a semana que antecede essa data, né, de amor, de voltar mais para a família. Mas isso deveria ser todos os dias. Não um amor totalmente patológico, ciumento, né, de apego, mas sim de equilíbrio, de temperança, de reconsiderar a família como algo importante para a sua vida, de ajudá-la quando for preciso, né? Só que, à luz do Evangelho, nós também temos que meditar por uma outra parte, ou no outro viés, que é o apego exacerbado, né, na família. Isso não deve ser feito. O próprio Jesus relatou acerca disso, que nós não devemos ser apegados. Ele não era apegado à sua família. Aquele que não deixar pai, nem mãe, nem é digno dele, no sentido de colocar a prioridade no pai e na mãe, na família, e não na vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós exercemos o bem e o amor, não só para os nossos familiares, mas para todos. Inclusive o amor para nós próprios, no sentido de zelo, de cuidado de nós, para o nosso bem-estar. Então, meus caros, pensamos nesse sentido. Mamãe aqui, mamãe colar, né? E os outros dias? E as suas mães figuradas, você não dá valor? Outros perderam a sua mãe. Passa essa data muito tristonhos. No entanto, o que deve ficar é os bons momentos com essa mãe, né? E dar valor a isto. Tocar a vida para frente, porque quem é mulher vai ser mãe, né? Vai ter a experiência igual, eu diria, ou parecida, melhor dizendo, porque de ser filha agora passa a ser mãe. E aí começa então a mudar os ciclos. E a vida é assim, né? Vivida por ciclos. A mídia faz aquelas, né, mensagens, que a mãe é isso, a mãe é aquilo. Nós temos que pensar, meus caros, que acima da mãe está Deus, principalmente nós que somos cristãos. E que a mãe é apenas uma das muitas ajudas de Deus para o ser humano na terra. Porque Deus promete dizendo, ainda que a mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Qualquer que lhe abandone, pode ser mãe, pode ser parente, pai, quem for, causa um abalo. No entanto, isso serve para confortar a sua alma, que Deus jamais se abandona. Então você não tem o que, eu diria até, se preocupar ou ficar frustrado. Eu sei que dói, eu sei que é complicado. Eu já vivi essa experiência principalmente pelo lado paterno. No entanto, Deus passou a ser a figura paterna para mim. E isso tem me consolado. E assim seja para você que perdeu a sua mãe, seu ente querido, a pessoa que você mais confiava. Que Deus te conforte agora. Do mesmo modo, para aquele e para aquela que não teve mãe, ou que foi adotado, dê valor a essa mãe figurada, ou essa mãe adotante, porque
Mãe é aquela que, como já disse, cuida. É aquela que, de fato, faz de tudo para o seu filho. A mãe não pode servir de estojo, né? De estorvo, melhor dizendo, quando tenta impedir do filho fazer a vida. Até entendo o lado emocional da mãe, porque é gerado dela, sai de dentro dela. No entanto, ela não pode interferir, porque nós não fomos feitos para ficar na barra da saída da mãe, mas para o mundo, ou devemos ser feitos assim. Por isso é necessário o rompimento, o cortar o cordão umbilical para seguir os ciclos normais da vida. E uma mãe que é muito compulsiva, uma mãe que é muito obcecada pelo filho, atrapalha nesse sentido. Isso pode complicar gravemente a relação e fazer com que até a mãe interprete que o filho não a ama, não a goste. Muito pelo contrário, porque para tudo tem limites. O excesso é veneno. Tanto um filho apegado como uma mãe pegada muito ao filho, atrapalha. Por isso que é importante a figura paterna. E quando se tem a figura paterna, se complica, se não tiver uma outra figura, né? Que seja ali masculina, isso Freud fala. O pai da psicanálise. Então, existem vários tipos de mães. Sabemos dar valor à mãe que nós temos, que nos fez bem. Se você não tem a biológica legalmente, mas afetivamente, é a que importa. Então dê valor a essa. À luz da palavra de Deus, examina e vê se essa mãe se encaixa na palavra de Deus. Se ela se encaixa, pronto. Você tem mais do que uma mãe. Você tem uma mulher que teme ao Senhor e que quer o seu bem de fato, em todos os âmbitos da sua vida.